Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido vocês a se reunirem agora em espírito de atenção e vigilância, porque o que vamos compartilhar nesta mensagem não é apenas uma reflexão sobre a Bíblia, é uma análise viva, urgente, que toca diretamente o tempo em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos revela que haveria um tempo em que a verdade seria rejeitada, em que as nações tremeriam diante de crises, em que os homens buscariam paz, mas encontrariam espada, e em que surgiria aquele que a Escritura chama de o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Estamos vivendo dias em que os sinais estão diante de nós, claros, gritantes, e muitos ainda estão dormindo, sem perceber que o relógio profético de Deus está chegando ao seu momento decisivo. Desde o profeta Daniel até o apóstolo João, as Escrituras nos advertiram de que haveria reinos que se levantariam e cairiam, impérios que pareceriam invencíveis, mas que diante da mão do Altíssimo não resistiriam. E em meio a toda essa sucessão de acontecimentos, viria um governo mundial, uma união das nações sob um líder que se colocaria como salvador, mas que, na verdade, estaria sendo instrumento das trevas. E quando olhamos para o nosso mundo hoje, não precisamos ir muito longe para perceber que os pilares estão sendo mexidos, guerras e rumores de guerras, a tecnologia dominando a mente e o coração dos homens, sistemas financeiros em colapso, governos instáveis, corrupção generalizada e, no nosso próprio Brasil, as divisões políticas, as crises de autoridade e a crescente desconfiança no sistema revelam que algo muito maior está por trás. O Brasil, meus irmãos, não é uma ilha isolada. Ele faz parte de um tabuleiro global. E Satanás, que sempre trabalhou nas sombras, está articulando para que as nações sejam levadas ao engano, para que a soberania dos povos seja entregue a um sistema único, centralizado, que parece oferecer soluções, mas que na realidade será o palco da manifestação do anticristo. As Escrituras nos falam em 2 Tessalonicenses que o mistério da iniquidade já opera. Isso significa que não estamos esperando apenas para o futuro. Já está acontecendo agora, já está em movimento, e quando olhamos para a política, para a mídia, para as decisões internacionais que afetam diretamente o Brasil, percebemos que existe uma engrenagem montada. Decisões aparentemente isoladas fazem parte de um plano maior, conduzido pelas trevas, que prepara a entrada em cena daquele que se levantará contra Cristo e contra o seu povo. Muitos olham apenas para a superfície: disputas eleitorais, discursos inflamados, escândalos de corrupção, promessas de mudança. Mas a palavra de Deus nos chama a olhar além da cortina, a entender que não é uma luta de direita contra esquerda, de um partido contra outro, de um governante contra outro. A batalha é espiritual, é a luta entre luz e trevas, entre Cristo e o anticristo. E quando analisamos o Brasil, vemos claramente como o inimigo tem tentado usar a política para dividir, enfraquecer e preparar a nação para ser facilmente manipulada. Temos um país rico em recursos, estratégico para o mundo, com um povo caloroso, mas ao mesmo tempo vulnerável às promessas enganosas de líderes que se apresentam como salvadores da pátria, mas que, muitas vezes, estão comprometidos com agendas internacionais que caminham exatamente no sentido da profecia, a construção de um governo mundial, de uma moeda única, de uma religião unificada. Não podemos nos enganar, meus irmãos, quando ouvimos falar de alianças internacionais, de conferências globais sobre economia, clima, saúde ou tecnologia. Precisamos discernir, porque por trás desses projetos existe a tentativa de centralizar o poder, de enfraquecer a autonomia das nações e de preparar terreno para aquele que será a figura máxima da rebelião contra Deus, o anticristo. E muitos perguntam:
Mas será que isso já está tão perto assim? E eu digo a vocês com temor e tremor, sim, está, porque vemos a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A manipulação da informação, a polarização extrema, a perseguição velada contra cristãos que se levantam para pregar a verdade, o avanço de ideologias que negam os valores da palavra. Tudo isso mostra que o tempo está próximo. O Brasil, assim como outras nações, tem sido palco de crises políticas que abalam a confiança do povo. E é justamente nesse terreno de desespero e instabilidade que o inimigo opera. Porque quando o povo está cansado de corrupção, dividido entre extremos, enfraquecido na fé, ele fica vulnerável a aceitar qualquer solução que lhe prometa ordem, paz e prosperidade. E é justamente esse o discurso que o anticristo trará. Ele se apresentará como a resposta para o caos, como aquele que pode unir, trazer justiça, acabar com as guerras, equilibrar a economia. Mas, na verdade, será o grande enganador, o falso Messias. A Bíblia nos adverte que ele fará sinais e maravilhas, e quem não estiver firmado em Cristo será facilmente seduzido. É por isso que essa mensagem é tão urgente, porque não estamos falando de teoria, estamos falando de uma realidade que pode se manifestar a qualquer momento. Olhem ao redor, meus irmãos. Olhem para o mundo e vejam como o sistema financeiro está sendo reconfigurado, como a tecnologia está avançando para controlar cada aspecto da vida humana, como a liberdade de expressão está sendo cada vez mais restringida, como governos têm se curvado a pautas que afrontam os princípios bíblicos. Tudo isso está alinhado com a profecia. E no Brasil, vemos leis sendo propostas que tentam calar a voz dos que pregam a verdade. Vemos perseguição crescente contra aqueles que defendem os valores da família e da fé. Vemos jovens sendo doutrinados em escolas e universidades com ideologias contrárias à palavra de Deus. Vemos líderes religiosos se corrompendo, se vendendo por poder político e por alianças humanas. E isso é apenas o começo. Mas em meio a tudo isso, a palavra nos dá esperança. Porque embora o anticristo se manifeste, embora o sistema das trevas avance, nós sabemos que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nenhum plano do inimigo prevalecerá contra o seu propósito. Por isso, este é o tempo de vigilância, este é o tempo de oração, este é o tempo de discernimento. Precisamos estar com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, com o coração firmado na rocha que é Cristo. Porque quando o mundo clamar por um Salvador humano, nós já saberemos que a nossa esperança não está em homens, não está em partidos, não está em sistemas políticos. A nossa esperança está no Senhor. E aqui eu quero fazer um apelo. Não deixe que o desespero político, não deixe que a crise econômica, não deixe que a corrupção e a injustiça que vemos no Brasil te façam perder a fé, porque tudo isso já foi profetizado. O Senhor já nos alertou. O importante agora é permanecer firme, vigilante, cheio do Espírito Santo. O anticristo se manifestará. Isso é inevitável, mas aqueles que estão guardados em Cristo serão protegidos. Aqueles que se refugiam na palavra e permanecem em oração não serão enganados. Então, meus irmãos, diante de tudo o que acontece no mundo e no Brasil, eu te digo, não olhe apenas para os noticiários, olhe para a Bíblia. Não se alimente apenas de análises humanas. Alimente-se da palavra, porque ali está a chave para entender os tempos e as estações. O Brasil passa por turbulências políticas que parecem não ter fim, mas saiba que isso faz parte do cenário profético. O inimigo usa o caos para preparar a vinda daquele que enganará muitos. Mas nós, como sentinelas do Senhor, não podemos dormir. Precisamos anunciar, precisamos alertar, precisamos pregar,
porque os dias são maus e a volta de Cristo está próxima. E eu encerro dizendo a você: não se deixe levar pelo espírito deste mundo. Não se conforme com as ideologias que tentam apagar a luz de Cristo. Não se curve diante do engano. Permaneça firme, porque o Senhor é fiel e Ele nos guardará até o fim. Se você recebeu essa mensagem no coração, se você entendeu a urgência desta hora, eu te convido agora a se inscrever no canal A Última Sentinela. Deixe também o seu nome nos comentários. Será uma alegria e um privilégio orar por você, pela sua casa e pela sua família. Juntos, como corpo de Cristo, vamos permanecer vigilantes, firmes e esperançosos. Porque embora o anticristo se manifeste, nós sabemos que a vitória final já está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E deixo também um abraço especial aos amigos da Índia que têm acompanhado o nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.